Hoje a gente tem uma convidada que eu tive que inclusive fazer uma folha aqui para não deixar passar nada, que é a Karen. A Karen, ela é contadora da URGS, foi contadora da URGS, possui MBA em Controladoria e Finanças da Unicinos, ela é certificada pela Agile Master da PUC, ela trabalhou 7 anos como auditora externa da Deloitte, ela trabalhou 5 anos no banco DLL, um banco holandês, como auditora interna e coordenadora de operações. Em 2014 ela fez um curso de controladoria lá na Alemanha. Ela ainda em 2017 ela passou um mês no Vale do Silício. Assim, ó, eu não sei nem como me comportar com uma pessoa com um currículo desse. Acho que eu prefiro nem falar sobre o meu currículo. Vamos só focar hoje na Karen, ela que é consultora de empresas e já deve estar assistindo provavelmente a nossa live. Vou pedir que ela mande a solicitação aí, vamos começar a conversar, vamos começar a nossa live, porque hoje tem um conteúdo muito legal mesmo. A gente vai falar sobre ambidestria organizacional. Se você já sabe o que é ambidestria organizacional, já deixa nos comentários aí, vai falando se você conhece ambidestria, se é algo novo para você. Eu vou falar que por essa palavra eu realmente não conhecia. Vamos lá, então, vou chamar... Ó, e você que tá vendo essa live, envia para os seus amigos aí. Não esquece de encaminhar essa live para os seus amigos, tá bom? Karen, tá me ouvindo? Oi, te escuto bem. Me ouve? Tudo bom, Karen? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite contigo. Tudo certo, coisa boa. Karen, antes de mais nada, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que não é nada fácil conseguir um momento aí para parar, para a gente conversar. Então, muito obrigado de coração, muito obrigado por poder conversar com a gente e falar um pouquinho aqui sobre você. Então, eu vou deixar aberto aí para que você se apresente para o pessoal, te conhecer um pouco melhor. Legal. Tudo contigo. Legal. Obrigada, de verdade, estou bem feliz de estar aqui com vocês, dividindo um tempo falando desse tema que eu adoro. Sou muito fã de tema de inovação, de ambidestria organizacional. Daqui a pouco a gente se aprofunda nesse tema, né? Estou assistindo a semana, acho que está sendo de grande valia. Espero que todo mundo esteja tirando bastante proveito. O teu conteúdo de segunda foi muito legal. Acho que é muito interessante para quem quer empreender, seja na sua própria empresa, né? Ou mesmo a pessoa que está empregada numa empresa, ela pode intraempreender, que foi um conceito que a Zuleika também nos trouxe ontem. Bem bacana, bem feliz de ter. Ah, legal, show de bola. Muito obrigado. Acho que tá trancando um pouquinho só a tua internet. Não sei se é só pra mim, mas tá picotando um pouco. Não sei se é só pra mim. Não sei se tá conseguindo me ouvir bem, Karen. Oi, melhorou? Pessoal, me dá o feedback aqui. Agora melhorou. Legal. Coloquei no meu 4G aqui. Tu já fez uma baita apresentação minha, né? Já falou, explicou para todo mundo. Mas além de tudo isso que tu explicou, né? Eu me considero uma pessoa muito pragmática, né? E, pô, sou contadora, eu tenho formação em finanças, então eu sou muito atrelada em números, em indicadores. Então tudo que a gente mede, eu acho que para mim se torna muito mais palpável. Então, quando a gente fala também de inovar, e já entrando um pouquinho no que a gente vai falar em seguida de propósito, né? De o que é a empresa, o que a própria pessoa que está empreendendo, o que ela tem como objetivo. Eu acho que é tri importante também a gente ter essa ideia de medição, de indicadores. Então, eu sempre fui muito apaixonada por isso, por questões de números, né? E quando eu comecei a me envolver com inovação, fiz a formação de Agile Master na PUC, sempre interessada em estudar mais coisas, né? Então, essa metodologia é muito legal, proporciona muito a gente a inovar, né? E a gente inovar, acompanhar os resultados, para mim é o cenário perfeito. Por isso que eu sou tão apaixonada por esse tema. Legal. Olha, eu, como sou apaixonado por empreendedorismo, eu não pode passar dessa live sem te perguntar como foi esse um mês ou uma semana, não, um mês no Vale do Silício. Por favor, passa para nós como é que foi a saída no Vale do Silício. O pessoal que está acompanhando aí, talvez não saiba, acredito que se acompanha alguma coisa relacionada ao empreendedorismo, sabe que lá é o local das startups. Me corrija se eu estiver errado, mas Google, Facebook, teve outras empresas grandes, acho que a Apple, Netflix, perfeito. Foram grandes empresas que nasceram lá no Vale do Silício. Me explica como é que foi essa experiência.
que deve ter sido fantástica, né? Foi uma experiência muito legal. Eu fui para lá não só com o objetivo de aprender inglês, aprimorar inglês, né? Porque isso também fica como uma dica legal para quem acha que tá com inglês tribom, tá falando inglês super bem. Aqui no Brasil, a gente chega lá e se dá conta que temos que treinar mais. Então, eu fui lá também para aprimorar o inglês, mas também para viver essa cultura. Minha escola de inglês ficava na mesma quadra do headquarter da Apple. Então, tá brincando? Eu respirava o mesmo ar daquelas pessoas, eu almoçava no mesmo lugar que elas almoçavam. Eu sou muito fã de fazer yoga, então eu fazia yoga no mesmo estúdio que um monte de funcionário do Google e da Apple trabalhavam. Em várias fotos lá. Sim, aí tem cidades próximas ali que fica Netflix, tem cidades próximas que fica Facebook. Na época que eu estive lá, foi 2017, ainda estava sendo construído aquele prédio bonito da Apple, aquele prédio novo, me esqueci agora o nome dele. Eu entrei lá dentro, dirigi de carro, eu vi tudo aquilo crescendo, né? É parte da história, porque hoje todas as lives que eles fazem de lançamento de produtos, etc., são feitas lá, né? Então eu estive lá, é muito legal respirar aquilo, né? Vivenciar aquilo. Que demais, que demais. E lá a gente pode dizer que é o centro da inovação. Tu tava no lugar que tu realmente gosta de estar. Né, Karen? Exato. E tudo isso que a gente aprende, que a gente estuda, né? Por exemplo, hoje está super em voga a gente estudar OKR, né? Que é um método de indicadores onde a gente vê os objetivos da empresa e a gente escala eles por Key Results, que são alguns outros indicadores, para ver se a gente está atingindo esse objetivo. Isso começou lá na Google. Né, quando a gente fala de métodos ágeis, quem disseminou para todo mundo como é que se usa, como é que faz squads, esse monte de conceito que a gente conhece, vem lá, sei lá, do Spotify, vem dessas empresas super inovadoras, super à frente, né? Então lá de fato é o berço, né? Passei na frente da casa do Steve Jobs, tirei foto na frente da casa dele, na garagem, e depois como é que o primeiro Mac. Como é que faz para voltar para casa depois? Daí a gente volta e tenta implementar tudo aquilo que viu lá, né? Perfeito. Tem que voltar sonhando grande de lá, né? Não pode voltar imaginando que, putz, tá voltando pro Brasil de forma nenhuma. Tem que voltar pensando em implementar tudo aquilo que eu vi lá. Que demais, que demais. Perfeito. E entrando um pouco mais no tema agora, Karen, que o nosso bate-papo é a ambidestria organizacional. Tu consegue nos trazer assim, um pouquinho do que é a ambidestria organizacional? Apesar de ser esse nome tão difícil, o que ele realmente representa, né? Sabe que é até curioso, de tarde, eu conversando com um amigo meu, que é professor de engenharia na URGS, ele me disse assim, nossa, eu não imagino que seja ambidestria organizacional. Acho que é uma organização que chuta com os dois pés. E ele não está errado, é exatamente isso. É uma empresa que consegue, né, tocar o motor 1. O que é o motor 1 da empresa? Aquilo que dá dinheiro, aquilo que dá caixa. Então, é um negócio que tu está fazendo hoje, aquilo tem que ser o mais eficiente possível. Então, para esse negócio que já existe hoje, a gente tem que se preocupar em ver indicadores de curto prazo, né? Ver como é que essa empresa se comporta no curto prazo e como ela está gerando caixa hoje com o negócio existente. Mas, ao mesmo tempo que ela está focada no negócio de hoje, essa empresa, idealmente, ela também está olhando lá na frente. Né? Agora a gente está vivendo, por exemplo, um momento de crise, de Covid, nós estamos em quarentena, mas a crise vai passar. Então a gente tem que saber o que a gente vai fazer no dia de amanhã, no mês que vem, tem que estar preparado, como é que a gente vai voltar depois dessa crise. Né? Vamos pegar a Amazon entrando num exemplo, né? Pensa bem se a Amazon ficou só no negócio de vender livros online. Em algum momento isso estava dando muito dinheiro, mas depois começou a se fazer entregas de outros produtos, entregas por drones. Hoje a Amazon tem um serviço de streaming e talvez um dia isso lá no passado era uma coisa... pra que eu vou me preocupar com isso? Mas ela teve essa ambidestria de fazer com excelência o seu motor 1, né? E ao mesmo tempo não perdeu o foco no amanhã, no longo prazo, né? Se preocupou nessa inovação. E essa inovação mais de longo prazo, ela pode e ela deve ser um pouco mais disruptiva, né? Essa inovação dos negócios que eu já possuo hoje, ela é uma inovação mais tranquila, assim, é uma inovação não é para rasgar tudo, botar fora e começar de novo. Não, essa inovação do negócio que eu já tenho hoje, ela é para eu ganhar mais dinheiro, para fazer mais caixa, para atingir mais público, aqui eu quero volume, né? E quando eu me preocupo na ambidestria, que quando eu quero investir minhas energias lá no longo prazo, aí sim eu posso me permitir a pensar numa coisa mais disruptiva, né? Vamos
trazer o exemplo da Uber. Hoje todo mundo usa Uber, a gente chama comida por Uber agora em quarentena. A Uber surgiu de 2 milionários que estavam lá em Paris esperando um táxi numa noite fria, né? Então eles não investiram nos negócios locais deles, eles tinham as suas empresas já, né? E esse investimento de longo prazo foi o motor 2, foi a parte disruptiva deles. Óbvio que eles foram atrás, correndo atrás de investimento, etc. Mas essa preocupação de curto e longo prazo, chutar com as 2 pernas, é daí que se origina o termo ambidestria, né? A capacidade de tocar esses 2 itens. Nossa, acho que ficou muito mais simples, né? Eu até tinha comentado contigo antes, como aqui na Pix Mídias a gente trabalha com assessoria de marketing, né? De uma certa forma a gente acaba ajudando a empresa de ponta a ponta. Esse termo, ele era completamente novo para mim. Completamente novo mesmo. E eu acho que você trouxe, numa linguagem muito mais simples, o que toda empresa deve fazer, né, Karen? Por mais, às vezes, o empreendedor, aquele mais júnior, ou aquele que talvez não tenha recursos tão grandes, ele se compara assim, não, mas espera, eu tenho aqui uma empresa pequena, ela fatura muito baixo hoje comparada a uma empresa grande, uma LG, uma Samsung, uma empresa desse tamanho. Cara, eu não preciso pensar em ambidestria organizacional, cara, não preciso pensar em inovação. E não, tá tudo errado, né? Pelo contrário, esse empreendedor é o que precisa estar pensando nisso. Não sei se tu concorda com isso. Claro, e como, de novo, né, eu sou muito apaixonada por dados e acho que é muito importante a gente ter muitos dados. Lá no futuro, daqui 10, 20 anos, quando a tua empresa for enorme, né, para quem está começando a empreender ou para quem já está em uma empresa que já é grande, digamos assim, a gente vai precisar de dados históricos, a gente vai precisar ver tendências. Então, a gente ter esses dados são muito importantes. A gente acompanha, assim, né? Tem um jargão novo que se diz que os dados são o novo petróleo. Que hoje o recurso mais valioso que tem os dados, o que a gente tem de mais valioso hoje, o recurso mais valioso não é mais o petróleo, sim os dados, né? Por que a gente fala de dados? Porque a gente fala de tendências, porque a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de modelos estatísticos. Mas quando eu escuto essa frase de que os dados são o novo petróleo, eu gosto de pensar que a curadoria dos dados é que são o novo petróleo. Eu vi essa frase de um professor da FGV, eu achei muito interessante esse termo que ele traz, de que a curadoria dos dados são o novo petróleo. Legal, né? Esse movimento todo vem de uma capa de uma revista, a revista The Economist, que traz uma matéria muito legal explicando sobre isso, e ele faz uma analogia super interessante. A capa é como se fosse um lugar de petróleo, assim, com os logos do Google, do Facebook, porque esses caras têm os nossos dados, né? E não eles são gigantes. Que fantástico, que demais. E deixa eu te perguntar, Karen, tu acha que as empresas, qual que é o start que ela tem que ter, assim, por que tu acha que ela precisa começar a inovar? É uma questão de sobrevivência? Cara, ou eu faço isso, ou eu não vou me manter no mercado, ou não, eu simplesmente quero fazer uma ingestão de caixa rápido, quero inovar em alguma forma para ter um aumento de faturamento. Qual que é o start, assim? Por que tu acha que a empresa realmente precisa começar a inovar? Por que ele tem que ter esse start? A gente pode trazer alguns exemplos da vida real, assim, que são bem importantes de por que inovar, né? Tem uns exemplos bem manjados que a gente já estudou, já vimos em outras oportunidades, que, por exemplo, a Kodak, que quando teve a oportunidade de migrar para o negócio de câmeras digitais, focou no seu motor 1, porque tinha o caixa todo baseado, a geração de caixa, baseado muito na venda de filmes, né? E a Kodak faliu no começo dos anos 2000. Mas esse já tá um modelo, acho que é antigo. Acho que tem gente aqui na live que não era nem nascida no começo dos anos 2000. Então vamos para hoje. Existe um índice chamado Fortune 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E essas 500 maiores empresas representam 2/3 do PIB dos Estados Unidos. Quem é que é a empresa número 1 há muitos anos? Walmart. Supermercados. Qual é o propósito deles, né? É fazer o cliente gastar menos e ter suas necessidades atendidas. Não é ter um supermercado. Então, um exemplo de inovação que tem alguns anos já que eles fizeram foi entrar para o e-commerce.
que eles estão fazendo mais recentemente? Agora, no começo do ano também saíram bastante notícias. Eles contrataram uma empresa de robôs, que vão existir alguns robôs dentro da loja, que vão olhar as gôndolas e vão repor os materiais faltantes muito mais rápido. Tu tá brincando? Aham. Eu acho que isso é muito forte, porque em 2020, desculpa te cortar, Karen, mas Imagina. Em 2020 se fala muito sobre, trazendo de novo, na verdade, né, porque isso já é algo recorrente, mas se fala muito em chatbot, se fala muito nesse ponto de, cara, como a inteligência artificial pode te ajudar de verdade, não aquele robozinho que aprende a fazer sempre a mesma coisa, né? Mas, cara, é fantástico como uma empresa, quando ela sabe utilizar de forma correta a inteligência artificial, ela consegue mudar completamente a experiência do seu cliente. E isso, eu acho que talvez o sinônimo, a palavra-chave de inovação. Não sei se você concorda. Não, concordo completamente. Aqui a gente faz um link com um item que eu acho primordial e que tu falou bastante segunda-feira, né? Que a empresa ela tem que ter um propósito. Então, a gente pega o exemplo da Amazon, o Jeff Bezos, que é o owner, né, o fundador da Amazon. Ele tem o propósito de ser a melhor experiência para o cliente no mundo. A empresa que proporciona a melhor experiência para o cliente no mundo. Então, ele vai fazer Perfeito. Isso através do Kindle, que a gente vai comprar um livro. A gente vai fazer isso através assistir, né, o streaming de conteúdos da Amazon. A gente vai pedir uma entrega super rápida na nossa casa de algum produto que a Amazon tem. Então, quando a gente está muito atrelado no propósito, acho que é o viés assim, que a gente tem que perseguir. Perfeito. E tem um ponto bem forte, né, Karen? Não sei se você concorda, mas em momentos de crise, como a gente vive hoje, né, um momento de crise, a inovação, ela tem que ser a tua parceira. Se a tua empresa ela não inova, acho que é aquela famosa frase que todo mundo já tá careca de saber, que é: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, isso é inovação, não sei se você concorda, mas antes só fazer uma pergunta. Algumas pessoas mandaram aqui que não estavam escutando. Pessoal, vocês estão conseguindo nos escutar? Tá tudo certo? Só pra gente retomar o tema aqui. Tá tudo certo? Só me deem um feedback e a gente segue a vida aqui. Se alguém me mandar uma mãozinha, eu já sigo. Acho que estão escutando. Beleza, recebi um sim, vamos seguir a vida então. Legal. Beleza, ótimo. Karen, deixa eu te perguntar assim, falando de inovação, então, qual que é a melhor forma da empresa começar a realmente dar o primeiro passo, né? Que, até trazendo um pouquinho da live de ontem que a gente teve, a gente falou sobre como dar o primeiro passo, né? Então, como que a gente estrutura? Como que a gente dá o primeiro passo em busca dessa inovação? E até a gente fazendo um link com a empresa hoje, com a Pixmedia, a gente trabalha com empresas, tanto empresas pequenas, médias, empresas grandes, né? Como eu tinha te comentado. Mas como a empresa está, às vezes, sem tantos recursos, né? Porque geralmente o empreendedor se coloca nessa posição, né? Tá, mas eu não tenho tantos recursos para inovar. Como que ela dá o primeiro passo para começar a inovar? Não sei se ficou clara a pergunta. Não, ficou super claro. Eu acho que a gente tem que considerar muito o momento da empresa, a maturidade que ela está. Às vezes a gente só pode inovar no nosso motor 1. A gente não tem condições de dar o próximo passo de inovar no nosso motor 2, de criar uma outra geração de fluxo de caixa para a empresa. E tá tudo bem. Vamos inovar aquilo que a gente tem dentro de casa, né? E eu acho que o método que mais proporciona agilidade, o próprio nome já diz, né? Que dá mais celeridade às inovações, são os métodos ágeis. Né? É óbvio que o método não pode servir para todos os problemas que eu tenho. Então, cada tipo de projeto, cada tipo de inovação que eu quero fazer vai se adequar a um tipo de metodologia. Mas os métodos ágeis, como o nome diz, eles trazem muita agilidade. E agilidade é importante dizer o que agilidade não é. Agilidade não é velocidade, agilidade não é dividir o time em squads, né? Agilidade não é colocar pressão nas pessoas de entregarem mais rápido. Não, agilidade é pensar no mundo adverso, né? Quando a gente faz treinamentos de inovação, de métodos ágeis e até outros temas. A gente ouve muito que hoje a gente está vivendo uma realidade VUCA.
que é o termo VUCA? em inglês para volátil. O U é de incerto em inglês, né? O A de ambíguo. O C, te confesso que me esqueci o que é o C, mas a gente fala bastante de mundo VUCA. Se alguém lembrar o que é o VUCA, diz aí pra gente. Método VUCA. Não é método VUCA, é que o mundo hoje é VUCA. Ele é volátil, ele é incerto. Ah, entendi. Ele é ambíguo. Então, a agilidade é a gente saber responder isso rapidamente, né? Que e demais. Agilidade... Deixa eu te perguntar, Karen. A Carla, ela fez uma pergunta aqui agora. Ela pergunta se estruturar com incubadoras é um canal. Tu acha que isso faz sentido? Você estruturar uma inovação da tua empresa utilizando incubadoras? Faz sentido ou não? Faz com certeza. E ainda mais quando a gente está falando de inovação disruptiva. Ó, chegou a letra C, complexidade. Muito obrigada. Obrigada, Davi. Faz todo sentido a gente falar de incubadoras, ainda mais quando a gente fala do motor 2 da empresa, né? Quando a gente tem que vislumbrar lá na frente, pensa que se a gente está vendo algo muito no futuro, se a gente está com um propósito muito inovador, que ainda não tem mercado para isso, quando a gente incuba, quando a gente usa a cooperação ao invés da competição, né? Isso tende a contribuir muito, né? Isso também é um conceito que a gente vai ver, até linkando com o que a Zuleika trouxe ontem, né? Sobre as pessoas serem donas da sua carreira, ter esse protagonismo de carreira. Então, aqui também é bem interessante de trazer que a pessoa tem que comprar essa ideia, ver lá na frente como é que seria isso e ter essa mentalidade mesmo. E sim, faz todo sentido a ideia de incubadoras. Muito legal essa pergunta. Que demais, perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente recebeu esse tema, Karen, esse tema ele é muito legal, assim, porque as pessoas elas querem saber muito sobre isso. Elas trazem muito, assim, como eu tinha te comentado, empresas, toda empresa ela é feita para vender e ela quer inovar, ela quer crescer, ela quer cada vez mais evoluir e se tornar presente dentro do mercado dela, né? Então a gente recebeu uma enxurrada de perguntas dentro desse assunto. Eu tô só cuidando aqui a nossa hora, infelizmente o Instagram tem esse limite de hora, mas por enquanto a gente ainda tem bastante tempo. Eu separei algumas perguntas aqui, eu vou aproveitar para já ir compartilhando elas contigo, pode ser? Lógico, por favor. Maravilha, vamos lá. Tu conseguiria compartilhar, assim, a gente estruturar, talvez, não sei se por passos ou algo do tipo, como que uma empresa ela consegue fazer para atingir o ápice assim, da ambidestria organizacional? Teria como tu nos passar talvez um passo a passo para que o empreendedor que está nos vendo, está nos assistindo, colocar em prática já, sei lá, fazer um plano para já colocar em prática o mais rápido possível? Tu conseguiria nos passar um passo a passo, Agé? Eu acho que ele poderia fazer assim, assim, assado. Tem isso ou não? Eu acho que tem em linhas gerais. Cada empresa, cada empreendedor, cada projeto vai ter, né, as suas especificidades. Mas eu acho que em linhas gerais existem três coisas principais, né? Eu acho que a gente tem que ter uma clareza no propósito, ter um propósito amplo, ter um propósito claro, né? A gente pega o exemplo da Amazon, quer proporcionar a melhor experiência do cliente. A Amazon não quer vender livros, né? A Amazon quer proporcionar a melhor experiência do cliente possível. Também a gente falar de métricas. Eu acho que pode ser, às vezes, um assunto chato falar de número, mas métricas e dados, trazendo de novo a referência da The Economist, né? Quem não mede não gerencia, né? Exatamente, quem não mede não controla. E quando eu falo medir, eu falo medir feedback, medir dados internos e externos, né? Medir satisfação, medir objetivos, né? E por fim, eu acho que um terceiro item que poderia fechar esse tripé, digamos assim, eu acho que é uma questão de cultura organizacional. E às vezes a gente pensa que a nossa empresa é pequena, de que eu estou começando, eu tenho poucas pessoas e que a cultura não vai fazer diferença. Mas faz. Perfeito. A cultura é o que a gente tem de mais complexo de mudar numa empresa. Se tu começa com essa cultura e tu não altera, a tua empresa vai ter 20 anos, a tua empresa vai ser centenária, vai ser uma empresa que tem décadas e décadas e vai seguir com aquela cultura. É muito difícil de mudar a cultura de uma empresa. Então, o aculturamento, de a gente trocar a cultura do erro, né, por cultura de aprendizado, é muito importante, desde o momento zero da empresa.
Perfeito. Acho que você trouxe um ponto muito forte, que a empresa, quando ela é construída, existem alguns fatores, assim, que a gente costuma dizer aqui na Pix Mídias, que a pessoa começa a empreender, né? Na segunda-feira eu até falei um pouquinho sobre os fatores que fazem as pessoas começarem a empreender, a dar o primeiro passo do empreendedorismo, né? Muitas vezes é alguém que recebeu uma herança, passou de pai para filho, ou talvez uma pessoa que deslumbrou aí uma oportunidade, ou alguém que chegou no ápice da sua carreira e diz assim, não, eu não aguento mais, estou dentro da empresa e preciso começar a empreender. E muitas vezes, não sei se tu concorda comigo, Karen, a empresa ela começa torta, né? Ela não começa para vencer, né? Ela não é criada para vencer. E aí, quando bate o momento de inovação, o empreendedor pensa assim, e eu experiencio muito isso, coisas do tipo assim, não, a concorrência já faz assim, ou a concorrência sempre fez assim, por que eu vou fazer diferente, sabe? Ou porque a gente costuma, às vezes, trazer alguns pontos de inovação para os nossos clientes e às vezes o empreendedor, ele está muito acostumado, talvez, ele está muito dentro do mundo dele e ele não consegue perceber que a inovação, sem ele estar pronto para dar um passo a mais, isso vai fazer com que a empresa dele possa estagnar, que a empresa dele, por algum motivo, não vá para frente, não vai ter próximos anos para frente, e se mantenha sempre fazendo aquela mesma coisa. Não sei se faz sentido para ti. Faz total sentido, né? A gente pode simplesmente olhar para o lado e dizer assim que o mercado está fazendo. E talvez não tenha problema nenhum. Eventualmente a gente está numa maturidade de processo e de mercado, que é assim que as empresas se comportam. E daí a gente vai ter a inovação do motor 1. A gente vai tentar gerar mais caixa ali dentro. Talvez esteja tudo certo. Perfeito, né? Mas perfeito. A partir do momento que a gente tem um negócio que está inserido nessa realidade VUCA que eu trouxe, aí sim é importante a gente olhar para o motor 2, né? Mas óbvio que isso requer uma maturidade maior. Se a empresa já começa a crescer um pouquinho, a gente tem que falar um pouco da governança dessa empresa, né? Ou super importante também o primeiro item que eu trouxe lá desse tripé, o propósito. Porque daqui a pouco a empresa vai crescendo, vai criando um monte de projeto, um monte de iniciativas, um monte de coisa legal. E não foca a energia, né, em uma única coisa. Daqui a pouco abre um leque muito grande de opções e perde um pouco o foco. Então, acho que cada vez vai ter mais importância a gente focar em inovar. E quero frisar de novo, a crise vai acabar, a gente vai voltar, né? A gente vai esperar o Covid. Melhor do que um monte de países que a gente está vendo. E quando Perfeito. isso acabar... Perfeito. Eu não recordo agora quem trouxe, mas acompanhando um pouco sobre essa evolução das empresas antes Covid, algumas pessoas já estão falando antes Covid e pós Covid, né? Cara, o mercado não vai ser mais o mesmo. Quem acredita que vai voltar para sua empresa, vai abrir a sua portinha e vai começar a trabalhar do mesmo jeito que sempre trabalhou, cara, tu tá perdido, Tem empresas, não sei se tu concorda, Karen, mas tem empresas que talvez vão acabar. E, parece meio louco isso, mas, cara, isso é evolução. Desde que mundo é mundo, como minha mãe adora dizer, desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. Na pressão, naquela situação, a empresa ela precisa inovar. E essa crise, ela cria situações onde novos mercados começam a crescer, né? Novos mercados começam a nascer e outros mercados começam a morrer. Não sei se tu concorda, mas isso é a lógica normal de mercado, de mundo, talvez. Eu acho que é o natural, né? Esses ciclos das empresas e dos negócios, eles vão ser cada vez mais curtos. Se a gente olhar o nosso celular hoje, todos os aplicativos que a gente tem, os recursos que a gente usa, há 10 anos atrás eles não existiam. E hoje a gente não sabe viver sem eles. Hoje a gente não sabe viver sem eles, né? Daqui 10 anos, o que será que vai ter no nosso celular? Que ainda nem foi criado, né? Qual vai ser a próxima necessidade? Esses ciclos estão cada vez mais curtos, né? E também por isso a importância, já colocando um pouco o pé na parte de cultura, de quanto mais a gente quer inovar, né, mais essa diversidade de pensamento a gente tem que ter dentro da empresa, né, essa diversidade de pensamentos, de crenças, né, isso é super importante, porque se eu tenho um time muito parecido, as pessoas muito similares comigo, isso é tribom para o curto prazo, isso dá super certo para o curto prazo, né, mas aí talvez eu esteja muito focada no motor 1, daí eu não estou sendo uma empresa ambidestra.
A empresa ambidestra, ela se preocupa também que para fomentar o motor 2, a gente tem que ter gente pensando diferente. Esse conflito, e é um conflito no bom sentido, esse conflito é que vai proporcionar essas inovações. Excelente, excelente, baita ponto mesmo. E deixa eu te perguntar, Karen, pensando um pouquinho assim, todas as empresas, todas as pessoas, elas podem começar a inovar? Tem algum critério, talvez, para que alguém comece a inovar? Acho que é legal a gente ir na raiz disso, assim, porque tem muita gente que vai escutar e vai dizer assim, cara, isso não é para mim agora, sabe? Isso não é para mim agora, não é esse momento, a minha empresa é pequena, eu reforço isso porque é algo que eu experiencio muito. Então, você acha que existe um momento assim, onde a pessoa precisa pensar, não, eu preciso me ver aonde eu estou exatamente, ou não tem nada disso, qualquer pessoa pode inovar, qualquer empresa pode inovar. Qual que é a tua percepção sobre isso? Muito legal esse ponto, né? Porque assim como as empresas, as pessoas, elas vão tendo momentos de vida, né? Talvez uma empresa um pouco mais incipiente, ela não consiga muito inovar, ela tenha que se colocar de pé, né? Tem que abrir as portas e ter que seguir o negócio, mas tão logo possível é bem importante que essa empresa se prepare para inovar. E assim como as pessoas, a gente vai ter fases, são fases na vida. Então, se a gente faz parte de uma empresa que nos possibilita treinamentos, ou se nós mesmos, né, vamos atrás de treinamentos, nos preparamos e temos a mente aberta para inovar, é possível. Excelente. Mas também existe um ponto que é bastante frustrante, porque às vezes tu espera que o teu par, que uma pessoa do lado, o teu sócio, às vezes a gente espera que essa pessoa traga inovações e daqui a pouco essa pessoa ou não está preparada, ou não compreendeu ainda a importância. Então, eu de fato acredito que todo mundo e todas as empresas podem e devem inovar. Mas eu acho também que tem momentos e tem maturidades que precisam ser atingidas. Nossa, ótimo, baita ponto. E indo um pouco mais além, assim, eu não sei se faz tanto sentido quando a gente fala de ambidestria organizacional, se faz tanto sentido, mas eu montei minha empresa hoje, tá? Vamos pensar assim. Eu montei minha empresa hoje, eu buscar recursos que não sejam parecidos comigo, e recursos que eu digo são pessoas, né? Eu buscar o sócio que seja diferente de mim. Por exemplo, o Jean, ele é um cara mais operacional. Talvez eu precise de uma pessoa um pouco mais criativa do meu lado. Ou talvez eu precise de uma pessoa de dados. Às vezes eu executo mais. Isso a gente pode definir também como uma ambidestria organizacional ou não. Ambidestria é somente para um projeto. Eu preciso inovar, eu vou utilizar da ambidestria ou da cultura da ambidestria da minha empresa. Ou não, no momento em que eu começo a desenvolver minha empresa, eu uso da ambidestria organizacional para que eu possa recrutar pessoas que estejam do meu lado e ajudem minha empresa a crescer. Eu acho que a tua pergunta faz todo sentido, e quando a gente fala da ambidestria de focar naquilo que eu estou chamando, né, de motor 1 e de motor 2, às vezes o motor 1 tem tudo a ver com o Jean, que é esse exemplo que tu trouxe, né, de ser um pouco mais operacional e etc. E daqui a pouco a gente tem alguém que tem a característica mais criativa. Eu acho que quando a gente identifica isso, né, e daí a importância de se autoconhecer, quando a gente tem o autoconhecimento das nossas forças, das nossas fortalezas, com o que eu posso contribuir para aquele grupo, e todo grupo sabendo quais são as fortalezas de cada um, acho que é a melhor ciência que pode ter. Né, porque a gente pode delegar e dar oportunidade de cada pessoa fazer aquilo que a deixa mais feliz e mais realizada, né? Mas, lógico, é muito bonito a gente fazer esse discurso que cada um usa da sua fortaleza, mas às vezes a pessoa está empreendendo, ela tem que ser operacional, tem que ser criativa, tem que fazer marketing, tem que cuidar dos clientes, dos fornecedores, né? Então, também não é tudo uma história tão bonita. Né? Às vezes a gente vai ter que usar aquela parte que não é a nossa fortaleza, que a gente não se identifica tanto, mas faz parte, está no pacote. A gente vai fazer tudo isso para atingir a ambidestria. Mas a tua pergunta é muito legal, porque às vezes as sociedades, elas se formam de pessoas que são tão similares e se dão tão bem que elas pensam igual. E se a gente tem um grupo de 10 pessoas que pensam igual e dá um problema, e a gente tem 2 que pensam diferente, essa dupla que pensa diferente vai ter inúmeras contribuições, vai ter muitos combates que vão render discussões, que vão trazer insumos. Aí aqui eu queria citar o Rancharan, é um consultor indiano super famoso, ele ajuda empresas de todo mundo. E uma vez eu tive a oportunidade de escutar uma palestra dele ao vivo, aqui no Brasil, né?
E ele traz Tá assim, brincando? a gente tem que juntar os pontos, desconectar os pontos e depois reconectar os pontos mais uma vez. Então, quando a gente traz essa diversidade de pessoas, quando eu reconheço que eu posso ter um sócio que é igual a mim, mas, cara, talvez contribua para a empresa, para a companhia, no longo prazo, eu ter uma pessoa que pensa um pouco diferente de mim, né, é quando eu consigo juntar mais pontos, desconectar os pontos, buscar mais pontos e conectar de novo. Tem isso muito forte. Ele fez a apresentação dele em inglês, então ele falava muito em dots, get the dots, connect the dots, disconnect the dots. Isso pra mim ficou muito presente. E toda vez que a gente não tá seguro em tomar uma decisão, em dar um próximo passo, talvez não seja o momento, espera um pouco. Pensa, junta mais dados, escuta um webinar, né? Vai buscar mais pontos. Eu me lembro muito das mãozinhas dele falando. Isso foi muito marcante pra mim. Assim, então é algo que suporta bastante a gente pensar em ambidestria e como que a diversidade também contribui para isso. Que fantástico, fantástico mesmo. E, Karen, tu acha que existe algum tipo pode acontecer alguma coisa com a empresa, algum tipo de situação a longo ou a curto prazo, se ela não se colocar presente para a ambidestria, se ela não se colocar presente para a inovação do negócio dela, ou não? Tu acha que, não sei se ficou claro assim, mas existe algo negativo que possa acontecer com talvez o não crescimento da empresa dela, se ela não se colocar presente para essa metodologia, enfim? Lá no começo da live a gente trouxe o exemplo da Kodak, né? A Kodak focou todas as forças dela no motor 1, que era vender filme, e não focou no motor 2. O que aconteceu com ela? Teve seu pedido de falência ali no começo dos anos 2000. Era uma empresa quase centenária, era uma empresa de dezenas de anos. Então, como a gente está vendo que esses ciclos de produtos e serviços que a gente consome estão muito mais curtos, cada vez mais a necessidade e a celeridade que tem que ser tomada as decisões de inovação, né? E quando a gente fala de inovação, também é importante pontuar, daqui a pouco eu abri minha empresa recentemente, uma empresa pequena, talvez seja uma eu-presa, né? Às vezes a empresa é alguém que se transformou numa empresa. E a gente não precisa falar de inovações como vou criar um novo aplicativo, vou ser o novo Uber. Talvez a inovação seja muito pequena, talvez seja um jeito diferente de fazer alguma coisa, né? Talvez acho que isso vai muito em encontro com a pergunta, desculpa te cortar de novo, mas Imagina. Isso vai muito em encontro com a pergunta do Ariel, que ele perguntou assim, essa visão de ambidestria, ela também serve para serviços? Totalmente. Totalmente. Qual é o serviço que a tua empresa te proporciona hoje? Por exemplo, o banco, há uns anos atrás, a gente ia lá no banco para pagar nossas contas, né? Hoje a gente tem um aplicativo do banco, então ele não se focou em melhorar as agências. Pensa se todos os bancos estivessem focados em melhorar a qualidade das suas agências. E o banco está nos proporcionando um serviço de guardar nosso dinheiro, de fazer nosso investimento, né? Mas não, o banco se focou em estar dentro da nossa casa, através dos aplicativos que a gente usa, né? Até mesmo fazer investimentos hoje. A gente pode, enfim, várias coisas que o banco nos proporciona, de pagar o nosso PVA, nosso PTU de uma forma muito mais rápida, né? Então, Perfeito. Serve para serviços completamente. E a gente vê isso chegando até no governo, né? Não quero ter nenhum aqui sem juízo de valor, mas assim, a gente já consegue, não precisamos mais andar com o papel da nossa CNH, a gente já pode ter um aplicativo que faz isso, o documento do carro, tem um aplicativo do governo que tem esse dado, né? Então é uma necessidade que às vezes a gente imagina que, cara, até isso chegar no governo, não, já tá lá, já inovou, né? E propósito, né? O propósito é facilitar a vida do usuário. Excelente, excelente. E trazendo o ponto que a Mariana trouxe agora, a Mariana acabou de comentar, que as empresas elas precisam inovar para sobreviver depois do Covid. Não sei se a gente tinha falado isso mais um pouco no meio da live, da importância sim de inovar, até a gente brincou um pouquinho do antes-Covid e do pós-Covid, que é muito importante, e da mudança toda que vai acontecer no mercado aí, de mercados que vão morrer, mercados novos que vão nascer. Karen, a gente já tá indo pro final. Eu tô acompanhando aqui porque o Instagram ele tem um limite aqui pra gente poder manter. Eu queria que você pudesse, até para algumas pessoas que chegaram mais pro meio da live, algumas pessoas que chegaram mais pro final, que você fizesse
se possível, um apanhado, assim, de forma geral. Pode falar, assim, de forma geral, o que você entende por ambidestria e deixar ele um resumo, obviamente, geral, para que quem pegou um pouco mais para o final possa entender um pouquinho do que a gente está falando e o quanto é importante. Eu tenho certeza que isso ficou marcado para todos que estão acompanhando, da importância de você implementar isso na cultura da sua empresa. Legal. Eu acho que esses 3 passos que a gente falou bastante hoje aqui essa noite são bem determinantes, assim, né? A gente tem um foco no propósito, e o propósito não é aquela missão, visão que a gente aprendeu lá na faculdade, não, é um propósito de muito longo prazo. E se eu puder deixar um exemplo, o exemplo da Amazon, que quer ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, eu acho que está atingindo muito bem esse objetivo. Segundo passo desse tripé, então, a parte de indicadores. A gente tem que medir as coisas para poder controlar as coisas. E, por fim, e não menos importante, super importante, a questão de cultura. A cultura organizacional. Como é que eu fomento a cultura de aprendizado, né, em vez da cultura do erro. Quando a gente inova, por vezes a gente erra, e tem que estar tudo bem dentro da empresa. Quando a gente errou, óbvio, né, que a gente tem que ter responsabilidade em tomar as decisões. Mas esse aculturamento de trocar a cultura do erro por cultura do aprendizado, esse aculturamento de responsabilidade de carreira, de protagonismo de carreira, né, de dar oportunidade da pessoa que quer inovar e não tolir essa pessoa, questão de diversidade cognitiva, né, de respeitar todos os tipos de pensamentos diferentes que as pessoas possam ter. Esse tripé é muito importante para a gente atingir o que é um nome muito bonito, mas, né, que é a gente inovar no curto prazo, no que a gente tem hoje, e no longo prazo que a gente vai ter amanhã. Propósito, cultura e indicadores. Excelente, excelente. Eu acho que isso vai ficar bastante gravado na mente de todo mundo, e acho que foi um recado fantástico, assim. A Carla trouxe muito bem agora, a propósito de medir, empreender e aprender com os erros. Incrível, assim, fantástico. Isso. Acho que é esse o ponto. Bom, a gente vai chegando ao final, infelizmente, porque, de novo, assim, a gente mais uma vez teve uma aula aqui no Instagram. Muito obrigado, Karen, pela tua disponibilidade. A gente teve até mais perguntas aqui que eu vou compartilhar contigo depois. Vou compartilhar com você, para quem sabe a gente colocar aqui no Instagram da Pix também, colocar nos teus stories aí para responder todo mundo. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que conseguiu acompanhar. Continue mandando aí as perguntas para Karen, depois a gente faz questão de mandar para todos. Ela deixou um recado muito importante para quem é empreendedor e está começando, e ter essa mente de você precisa sim inovar, mas sempre com consciência, né? Entendendo o momento que você está. Então acho que foi muito bom mesmo, tá? Karen, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, e eu queria que tu deixasse aí os teus contatos, né? Como que as pessoas podem te encontrar? Por favor, divide comigo essas dúvidas, vou ter um prazer enorme em responder, esse é um tema que eu gosto bastante. Quem quiser me contatar, então, pra gente seguir conversando sobre esses itens e outros itens, pode me contatar lá no meu LinkedIn, que é meu nome completo, Karen Langans. Pode me mandar dúvida aqui no Insta também, a gente mantém contato. Fiquem bastante à vontade de me contatar e trocar ideia sobre esse tema. Excelente, excelente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Quem está assistindo a live agora, gravada ou não, não esquece de encaminhar essa live para mais pessoas. Talvez mais pessoas precisam ficar sabendo sobre inovação. E tem uma coisa muito forte, cara, e não sei se tu já ouviu falar, que quem encaminha a live para outras pessoas tem a possibilidade de aumentar o faturamento da sua empresa 2 vezes mais. E quem não faz isso, perde o faturamento da sua empresa em 15 dias. Eu não vou arriscar. Não então, E praga de live pega. Então, encaminha aí para os seus amigos que querem ver um pouco mais sobre inovação. Acompanhem a Karen aí, Sistema Profissional. E, Karen, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Imagina, obrigada. Boa noite, até a próxima.